Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso do Código de Normas do Estado do Paraná, esquematizado. Nós estamos tratando agora, especificamente, do capítulo 6º, tabelionato de notas. Especificamente, nesse encontro nosso, teremos a seção 7 e também teremos a seção 8. Então, esse nosso encontro ele diz respeito à seção 7 e à seção 8. O que nós temos para tratar na seção 7? Só um pouquinho aqui a câmera, acho que assim vai ficar melhor. Assim ficou melhor. O que nós temos na seção 7? Nós temos na seção 7 dois artigos, o artigo 722 e 723. Ele diz a respeito da SENSEC. A SENSEC. O que nós temos na SENSEC? Central Notarial de Serviços Pertinentes, né? Disposições pertinentes. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Artigo 722. Então, vamos lá. 722. Os notários e os oficiais distritais, eles encaminharão as informações à SENSEC. Então, os notários, ou então os oficiais distritais e oficiais distritais, eles encaminharão informações à SENSEC, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, para os módulos. Então, nós temos os módulos da SENSEC. Quais seriam esses módulos? Nós temos os módulos operacionais. O Registro Central de Testamento Online, o RCTO, Registro Central de Testamento Online, a Central de Escrituras de Separações, Divórcio e Inventário, Central de Escritura de Separação, de Divórcio e Inventário, ainda Central de Escrituras e Procurações, Central de Escrituras e Procurações, Central Nacional de Sinal Público, Central Nacional de Sinal Público, com observância dos procedimentos e cronogramas que são estabelecidos pelo provimento 18 da Corregedoria Nacional de Justiça. O fornecimento de informações ou certidões de testamento. Então, nós temos aqui o 723. Fornecimento de informações. Então, informações. O fornecimento de informações ou certidões de testamento. As informações, o fornecimento de informações ou certidões pelo notário ao requerente, oficiais distritais, né? O fornecimento de informações, vamos colocar de uma maneira melhor. Então, eu tenho os notários e oficiais distritais. Eles vão fornecer informações ao requerente. E essas informações ou certidões de óbito, então vamos colocar certidões de óbito ao requerente, isso só pode ocorrer com a comprovação do óbito do testador, né? No caso, fornecimento de informações ou certidões de testamento, né? Na verdade, certidões de testamento, informações
ou certidões testamento. O fornecimento ao requerente de informações ou certidões de testamento só pode ocorrer com a comprovação do óbito. Comprovação do óbito do testamento. Então, se os senhores, nós temos o capítulo 6º do Código de Normas do Estado do Paraná, que vamos tratar do tabelionato das disposições pertinentes ao tabelionato de normas. A seção 7, ele traz especificamente as disposições pertinentes à SENSEC. O que temos aqui? Que os notários e oficiais distritais, eles informarão a SENSEC, nos termos do provimento 18 do CNJ, as informações pertinentes, informarão as informações pertinentes. Aos módulos, quais seriam eles? RCTO, Registro Central de Testamento Online. Então, foi lavrado um testamento. Então, o testamento público. Então, informa-se no registro central ao módulo que compõe a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Então, informa que foi feito aquele testamento público, por exemplo. Informa ao módulo Central de Escrituras de Separações, Divórcio e Inventário, a lavratura da escritura pública de divórcio, a lavratura de escritura pública do inventário, por exemplo, a Central de Escrituras e Procurações e a Central Nacional de Sinal Público. Então, os senhores, por gentileza, os senhores vão aqui no provimento 18, por exemplo. O provimento 18, nós temos a SENSEC, no site sensec.org.br, para se fazer a consulta pública. E nós temos aqui o texto original do provimento 18, né? Aqui já estou com ele aqui no provimento 18 do CNJ. Nós temos que esse provimento 18 de 2018, de 2012, ele institui a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, SENSEC, que fica disponível. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Vamos compartilhar aqui essas informações. Fica instituída a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a SENSEC, que é disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial, signo, e publicado sob o domínio sensec.org.br. Nós temos aqui, não sei se os senhores vão conseguir observar, se eu... Deixe-me... Tenho que sair e compartilhar de novo. Aqui nós temos, então, as disposições, né? Essas informações elas vão ficar disponíveis nesse domínio. Dando continuidade ao artigo 1º, e esse domínio ele é mantido e operado pelo Colégio Notarial do Brasil, pelo Conselho Federal, sem nenhum ônus para o Conselho Nacional de Justiça. E tem objetivos. Quais são os objetivos? Interligar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfico de informações e dados. Deixe-me compartilhar com os senhores. Aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa, incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, possibilitar um acesso direto de órgãos do poder público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Então, a SENSEC, Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, funcionará por meio de portal na rede mundial de computadores e será composta dos seguintes módulos operacionais,
Temos o RCTO, que é o Registro Central de Testamento Online. Isso, inclusive, foi questão de prova aqui em Minas Gerais, da Consulplan. Eles perguntavam quais eram os módulos que compunham o SENSEC. O RCTO, Registro Central de Testamentos Online, RCTO, destinados à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação dos cerrados. Então, esse RCTO é tanto para o testamento público quanto para o auto de aprovação, né? A aprovação do cerrado. Eu vou colocar aqui a aprovação, o ato de aprovação, né? O ato de aprovação dos cerrados, né? Cerrados. A Central de Escritura de Separações, Divórcio e Inventário, destinada à pesquisa dessas escrituras, né? Que são tratadas na Lei 11.441, escrituras, separações, divórcios e inventários, né? Central de Escrituras e Procurações. Central de Escritura é o Coringa, destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, né? E a CNSIP, Central Nacional de Sinal Público, destinado ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. Então, a SENSEC será integrada obrigatoriamente por todos os tabeliões de notas e oficiais de registro que pratiquem atos notariais. Em alguns estados isso ocorre, os quais deverão acessar o portal do SENSEC na internet para incluir dados específicos e emitir informações para cada um dos módulos acima citados, com observância dos procedimentos descritos aqui nos provimentos, né? E aqui nós temos os prazos, né? Quando deverá essas informações serem transferidas para estes módulos. E quando se tiver que se informar ao requerente informações pertinentes ou certidões de testamento, só é possível se se comprova o óbito do testador. Então, são essas os dois artigos pertinentes à seção 7. Então, vamos agora tirar a nossa foto. A seção 8, por sua vez, vai tratar da autenticação de documentos, autenticação de documentos, chancelas mecânicas, e cópias pelos notários. O que nós temos aqui no artigo 724? O artigo 724 que diz o seguinte: compete aos notários ou aos substitutos a autenticação de documentos, e de cópias de documentos particulares, autenticação de documentos com cópias de documentos particulares. Compete ao notário ou seu substituto a autenticação de documentos e autenticação de cópias de documentos particulares, certidões ou traslados de instrumentos do foro judicial ou extrajudicial. Então, ele vai autenticar documentos, cópias de documentos particulares. Vamos colocar aqui cópias de documentos particulares. Compete ao notário a autenticação de documentos e cópias de documentos particulares, certidões
ou traslados de instrumentos do foro. Instrumentos do foro judicial ou do foro extrajudicial, extraídos, né? Esses instrumentos que são extraídos pelo sistema reprográfico, extraídos sistema reprográfico. E, obviamente, essa autenticação, ela ocorre com a apresentação dos originais, sempre em vista da apresentação apresentados originais. Apresentados os originais. Apresentados os originais. Então, nós temos um documento A. Nós temos um documento A, simplesmente isso. E nós temos um outro documento, que é uma cópia reprográfica do documento A. Então, vamos colocar, é o CA, é a cópia do A. Então, o que faz os notários? Eles vão autenticar esta cópia de A, tendo em vista a apresentação do original cópia. Então, ele autentica, ele diz que aquela cópia é uma cópia autêntica do original A. Isso é a autenticação. É um ato que, inclusive, está previsto na Lei 8935, correto? Compete, então, autenticar documentos, cópias de documentos particulares, certidões, traslados de instrumentos, né, de instrumentos do foro judicial ou do foro extrajudicial. Inclusive do foro judicial, ele também autentica documentos, né, cópias, né, de documentos extraídos reprograficamente. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 724. Compete ao notário ou ao seu substituto a autenticação de documentos e cópias de documentos, autenticação de documentos e cópia de documentos particulares, certidões ou traslados de instrumentos do foro judicial ou do foro extrajudicial. Traslados de instrumentos, certidões ou traslados de instrumentos. Então, ele autentica documentos, cópias de documentos particulares, certidões ou traslados de instrumentos do foro judicial ou do foro extrajudicial que são extraídos pelo sistema reprográfico, que tenham sido extraídos pelo sistema reprográfico, desde que apresentados os originais. Agora vamos passando aí para os parágrafos. O que diz o parágrafo 1º do artigo 724? Não dependem de autenticação notarial as cópias reprográficas que tenham sido autenticadas por autoridade administrativa ou servidores do foro judicial ou extrajudicial em relação aos documentos existentes na respectiva repartição ou escrivania. Então, vamos imaginar o seguinte: nós temos um documento A, o original A, e nós temos uma cópia. Nós temos uma cópia de A. Esse documento original A, ele existe, ele é existente na respectiva repartição ou na escrivania. Repartição ou na escrivania. E essa cópia reprográfica autenticada, ela foi autenticada por um servidor
por um servidor, por uma autoridade administrativa ou um servidor. Ela foi por um servidor, uma autoridade administrativa, ou um servidor do foro judicial ou extrajudicial. Foro judicial ou foro extrajudicial. Então, quando nós tivermos essa situação em que nós teremos cópias reprográficas que tenham sido autenticadas ou por uma autoridade administrativa, ou então por um servidor do foro judicial ou extrajudicial, nessa hipótese, não há que se falar. Então, vamos colocar cópia reprográfica autenticada. E essa cópia reprográfica, vamos colocar aqui de uma forma melhor. Nós temos o original, nós temos uma cópia. Essa cópia é uma cópia reprográfica e que tenha sido autenticada tanto por uma autoridade administrativa quanto por um servidor do foro extrajudicial ou do foro judicial. Quando nós tivermos esta situação, esse original existe na repartição ou na escrivania, e nós tivermos uma cópia desse original e essa cópia reprográfica tiver sido autenticada por uma autoridade administrativa ou por um servidor do foro judicial ou extrajudicial, nós não teremos, não há que se falar, não depende de autenticação essa cópia. Essa cópia não depende de autenticação, essa cópia não depende de autenticação pelo notário, né? Não depende de autenticação notarial. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 724. Não dependem de autenticação notarial quando nós tivermos uma cópia de A, de um original A. Esse original existe na repartição ou na escrivania, e essa cópia reprográfica tenha sido autenticada ou por uma autoridade administrativa, ou por um servidor do foro judicial ou do foro extrajudicial. Parágrafo 2º. Não deverão ser autenticados documentos inseridos em autos judiciais, ressalvada a expressa autorização do juiz competente ou a expedição de carta de sentença notarial. O que diz? Esse aqui é o parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 2º? Vamos imaginar documentos inseridos em autos judiciais. Então, eu tenho alguns documentos, eu tenho os autos judiciais e nestes autos judiciais eu tenho documentos que estão inseridos neles, nos autos judiciais. Então, eu tenho estes documentos inseridos. Então, eu tenho documentos que estão inseridos nos autos judiciais. Esses documentos que estão inseridos, eles não deverão ser autenticados. Não devem ser autenticados. Então, os documentos que estão inseridos nos autos judiciais, eles não devem ser autenticados, não deverão ser autenticados documentos que estejam inseridos nos autos judiciais. Ressalva, exceto quando eles deverão ser autenticados como fiéis a um documento originais, expressa autorização do juiz competente, autorização expressa
juiz, ou então a expedição de carta de sentença notarial. Na hipótese de expedição de carta de sentença notarial. Então, aquele documento que é reproduzido na carta de sentença notarial, ele pode sim ser autenticado, mas o que se encontra inserido nos autos judiciais, não. Vocês entenderam? Eu tenho os autos, dentro dos autos temos documentos nos autos inseridos. Estes documentos que estão inseridos, eles não devem ser autenticados, exceto havendo expressa autorização do juiz ou quando da expedição ou na expedição de carta de sentença notarial. O que nós temos no parágrafo 3º do artigo 724? O parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte: não podem ser autenticados parte ou partes de documentos cuja compreensão de seu conteúdo dependa de sua leitura integral. O tabelião de notas, nessas situações, poderá, a seu juízo e sob sua responsabilidade, autenticar a cópia e certificar eventuais inconformidades. Então, vamos colocar aqui no parágrafo 3º. Eu tenho um documento, e aqui eu tenho partes, ou parte deste documento A. Então, eu tenho parte, ou parte destes documentos A. Então, eu não posso autenticar essa parte ou essas partes. Por quê? Cuja compreensão de seu conteúdo depende da leitura integral. Cuja compreensão do conteúdo para a compreensão do conteúdo, para a compreensão, cuja compreensão do seu conteúdo depende de sua leitura, leitura integral do documento A, integral do seu documento A. Então, nós temos o documento A e eu tenho parte ou partes deste documento. Não se deve, não se pode, portanto, autenticar parte ou partes deste documento A, e são partes cuja compreensão do seu conteúdo depende da leitura integral de A. Então, isso não pode ocorrer. Mas o tabelião de notas, nessas situações, poderá, a seu juízo e sob sua responsabilidade, autenticar a cópia e certificar. Então, observação. O tabelião de notas, caso ele entenda prudente e viável, ele poderá, a seu juízo e sob sua responsabilidade, ele pode, caso ele queira, autenticar a cópia. Ele vai fazer, ele autentica a cópia da parte ou das partes, e ele vai certificar eventuais inconformidades. Ele vai dizer que aquela parte é parte integrante de um todo maior, de um documento A, e que só pode ser compreendido com a leitura de todo o documento, certificar eventuais inconformidades. Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo 3º. Se eu tenho um documento A, esse documento é um documento integral, e esse documento A, ele tem parte ou determinadas partes. Não se pode autenticar a parte ou
partes de cuja compreensão seja imprescindível a leitura integral de A, cuja compreensão do conteúdo das partes, da parte ou das partes, seja imprescindível para a compreensão do conteúdo da parte, seja imprescindível a leitura integral de todo o documento A. Mas, observação, o tabelião, ele pode, a seu juízo e sob sua responsabilidade, autenticar essa cópia da parte ou das partes e certificar eventuais inconformidades. Então, é isso que não podem ser autenticados parte ou partes de documento cuja compreensão de seu conteúdo dependa de sua leitura integral. O tabelião, nessas situações, ele pode, a seu juízo e sob responsabilidade, sob sua responsabilidade, autenticar a cópia e certificar eventuais inconformidades. O que diz ainda o parágrafo 4º? Continuamos aqui nos parágrafos do artigo 724. Podem ser autenticados parte ou partes de um documento quando seu conteúdo for relevante e possa produzir efeitos juridicos isoladamente. Hipótese em que o tabelião de notas deverá pôr a ressalva: a presente cópia é parte de seu documento. Então, quando aquela parte ou parte não puder ser compreendida sem a leitura do todo, é vedado. Então, no parágrafo 3º, nós temos uma vedação à cópia da parte, a autenticação da parte. E aqui no parágrafo 4º, nós temos uma autorização. Quando eu tenho um documento A e eu tenho a parte do documento A, é possível autenticá-la, desde da parte ou partes, chamo de PS, desde que o conteúdo for relevante, conteúdo da parte ou PS for relevante, ou ainda e possa produzir efeitos jurídicos, produz efeitos jurídicos isoladamente, produz efeitos isoladamente. Então, são essas as circunstâncias em que é possível autenticar parte ou partes de um documento A, quando esse conteúdo ele for relevante e produzir efeitos isoladamente. Mas nessa situação, o que deverá atender o tabelião de notas? Nessa situação, o tabelião de notas deverá pôr a seguinte ressalva. Então, aqui o tabelião de notas, ele vai fazer aquela ressalva: a presente cópia é parte de um documento. A presente cópia é parte de um documento. Então, é isso. O parágrafo 3º, ele veda a autenticação de parte ou partes quando, para se compreender o conteúdo daquela parte ou daquelas partes, seja imprescindível a leitura integral de A. Ele poderá fazê-lo a seu juízo e sob responsabilidade, autenticar a cópia, né? Ele poderá autenticá-la, mas correndo o risco, né? Assumindo o risco, né? E também fazendo uma análise a seu juízo. Mas ele deve certificar eventuais inconformidades. Mas, se aquela parte ou aquelas partes, o conteúdo for relevante e produzir efeitos isoladamente, aí é possível sim autenticá-la, mas trazendo a ressalva: a presente cópia é parte de um documento. O que diz o parágrafo 5º? É possível a autenticação de documentos digitais ou nato
digitais. Então, nós temos os documentos digitais, documentos nato digitais. Os documentos nato é nascido, né? O que é nascido digitalmente. Digital born, essa é a expressão que se utiliza, né? Um documento digital, por exemplo, é um texto em PDF, é uma planilha de cálculo em Microsoft Excel, é um áudio MP3. Esse é um documento digital. Então, o documento nascido digitalmente é aquele documento que se encontra em formato digital. Então, é isso. Vou buscar aqui essa informação, documento nato digital. O documento nato digital é o documento que nasceu em formato digital, tal como um documento produzido pelo LibreOffice, por uma câmera digital e tantos outros que nascem no formato digital. Então, esses documentos digitais, ou aqueles documentos nato digitais, documento digital é aquele documento que pode ter sido digitalizado, ou um documento que nasceu digital, eles podem ser autenticados. Então, fica autorizada a autenticação de documentos digitais ou nato digitais versados em meios reprográficos físicos. Então, eles se instrumentalizam, eles estão em meios reprográficos físicos. Então, eu posso autenticar esses documentos digitais que foram reproduzidos em meios reprográficos físicos. Eu posso autenticá-los. Então, é possível a autenticação de documentos digitais ou de documentos nato digitais que versem, que se encontram, que são transcritos, que estão versados em meios reprográficos físicos, mediante a impressão contendo certificação do notário com vinculação expressa, obrigatória, do link da página consultada da autoridade. Então, vai ser autenticado mediante. Então, vamos ter essa impressão. Então, autenticado. Então, vai ser a impressão. Vai haver a impressão. Essa impressão terá a certificação do notário. Impressão com certificação do notário. Impressão com a certificação do notário de que? Do link da página consultada, do link da página consultada, da autoridade ou do órgão público. Link da autoridade ou do órgão público competente com a posição do carimbo do tempo, mais o carimbo do tempo. Então, se eu tenho um documento digital ou um documento não digital, esse documento ele o próprio tabelião ele vai imprimi-lo e, portanto, eu tenho agora um documento digital ou um documento não digital versado, reproduzido em meio reprográfico físico, né? Versado, reproduzido. Vamos colocar aqui reproduzido em meios reprográficos físicos. Eu imprimi aquela tela, aquele documento, aquela informação.
Então, esses documentos digitais, eles podem ser autenticados. Mas qual é o original desse documento? O original, ele é o documento digital ou ele é o documento nanodigital. Então, eu tenho, na verdade, uma cópia reprográfica de um documento digital. Eu tenho, vamos imaginar, um documento digital. Este é o original, ele é virtual, ele não é físico. E eu tenho uma cópia. A cópia, ela é física, ela existe. Por quê? Eu imprimi essa cópia, eu imprimi este documento. Então, eu posso autenticar aquela cópia daquele documento digital, daquele documento nanodigital. Mas eu farei com a impressão. Essa impressão, ela é uma impressão autêntica, mediante impressão. Com essa impressão, ela contém a certificação do notário e a vinculação, certificação do notário, impressão com certificação do notário, vinculação expressa, ela tem impressão que contém a certificação do notário com vinculação expressa obrigatória do link. Então, certificação do notário com vinculação expressa do link da página consultada da autoridade ou do órgão público. E ainda o carimbo do tempo. O carimbo do tempo é um certificado. Por exemplo, o carimbo do tempo é um selo, na verdade, ele atesta a existência de um documento eletrônico ou a assinatura digital em uma determinada data e hora. Né? Dessa forma, ela garante a temporalidade daquela informação e veracidade daquela informação. Nós temos aqui a CertSign, que é uma empresa, é a primeira autoridade, na verdade não é certo, melhor dizendo, primeira autoridade de carimbo do tempo. Então, autoridade de carimbo do tempo privada a entrar em operação no Brasil. Ela é homologada pelo Instituto de Tecnologia da Informação e a CertSign está habilitada a emitir, por exemplo, o carimbo do tempo para o cliente final e atuar como prestadora de serviços de suporte. O carimbo do tempo, ele é um selo que atesta a existência de documento eletrônico ou assinatura digital em uma determinada data e hora. Dessa forma, garante a temporalidade, a veracidade das informações e que não houve adulteração dos dados no intervalo de tempo até uma nova consulta ao conteúdo do material. E ainda atribui validade jurídica justamente por ter sido emitida por um terceiro de boa-fé homologado pelo ITI. Né? Então, é isso que nós temos no carimbo do tempo. Então, eu vou ter a impressão com a vinculação do link, a certificação mediante impressão, contendo certificação do notário com vinculação expressa obrigatória, certificação do notário com vinculação expressa do link e o carimbo do tempo que atesta a data e a hora daquele documento virtual. Ótimo, então esse é o parágrafo 5º. Continuamos. Agora, nós temos o artigo 725. O que diz o artigo 725? No artigo 725, ele vai dizer a respeito do procedimento, né, a ser adotado pelo tabelião de notas, pelo notário. O notário, ao autenticar uma cópia reprográfica, ele não deverá restringir-se à mera conferência dos textos ou ao aspecto morfológico da escrita. Então, ele tem que fazer uma análise mais ampla. Então, vamos colocar aqui. Então, nós temos o original, documento A, e eu tenho a cópia de A. Então, quando for ser autenticada, na autenticação, o notário não faz apenas
uma análise, mera conferência dos textos. Ele não deve proceder à mera conferência dos textos. Não é apenas isso, não é a mera conferência dos textos. Não é apenas o aspecto morfológico da escrita. Não é apenas isso. A autenticação, ela não é meramente conferir textos ou se atentar para o aspecto morfológico da escrita, mas ele tem que, com cautela, verificar se o documento copiado contém rasuras ou quaisquer outros documentos. Verificar se, vamos colocar AC, que é o documento, a cópia, não possui rasuras, ou então quaisquer outros defeitos, né? Quaisquer outros defeitos que serão ressalvados, deverão ser ressalvados na autenticação, obrigatoriamente. Ressalvados na autenticação. Então, é isso. Quando for ser promovida uma autenticação de uma cópia em relação ao original, não é meramente conferir o texto ou o aspecto morfológico da escrita, mas verificar se a cópia de A não possui rasuras, não possui quaisquer outros defeitos, né, que deverão ser ressalvados na autenticação, os quais serão ressalvados na autenticação. No caso de fundada suspeita de fraude, vamos colocar aqui o parágrafo 1. Suspeita fundada, suspeita fraude. O que ocorre? A suspeita de fraude. No caso de fundada suspeita de fraude, será recusada a autenticação. Não se terá a autenticação. E o fato é comunicado à autoridade competente. Autoridade competente. Então é isso que nós temos aqui. A autenticação não se restringe a mera análise de conformidade textual ou mera análise morfológica, do aspecto morfológico da escrita. Ela é mais ampla. Você, para se verificar, você deve verificar que a cópia A não possui rasuras ou não possui quaisquer outros defeitos, né? E essas rasuras, estes defeitos, eles devem ser ressalvados na autenticação. Se forem rasuras ou defeitos justificáveis, vamos dizer desta maneira. Havendo fraude ou suspeita de fraude, não se promove a autenticação e o fato, obrigatoriamente, é comunicado à autoridade competente de imediato. Não será utilizada para a prática de ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos o original A e nós temos a cópia de A. Eu não posso, o que diz o artigo 726, não será utilizada para a prática de um determinado ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica. Então, a cópia
da cópia de A. E aqui ele fala, não se pratica nenhum ato notarial com a cópia da cópia de A. Não se pratica nenhum ato notarial. Não será utilizada para a prática do ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica. Essa pode estar autenticada ou não autenticada. Para a prática do ato, não se utiliza esta cópia. Para a prática de ato notarial, não se pode utilizar esta cópia. É isso que diz o artigo 726. Não será utilizada para a prática de ato notarial ou qualquer ato notarial a reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não. Agora, se nós tivermos esta hipótese aqui, vamos imaginar o que ele diz. Pública forma. Se essa for pública forma e eu tenho a cópia da pública forma, aí sim, aí é diferente. Aí pode-se utilizar. Eu vou colocar assim. Pode-se utilizar, sim. A pública forma ocorre naquelas situações em que um documento original, vamos imaginar o seguinte, nos livros dos assentos de nascimento, eles se perderam em virtude de um incêndio ou então de uma inundação. Mas aquela pessoa que nasceu naquele local tinha uma certidão de nascimento ou um traslado, reproduzia exatamente os termos, né, reproduzindo exatamente os termos de nascimento. Então, daquele documento, né, que foi extraído, é gerado um outro documento que reproduz especificamente aqueles dados. Isso é a pública forma. Vamos aqui, eu vou citar para vocês aqui uns exemplos. Do que vem a ser a pública forma no cartório, né? A pública forma no cartório é um documento, então, elaborado pelo tabelião, que tem a finalidade de extrair, palavra por palavra, tudo que está ou se encontra no escrito original, quando ocorre dificuldade de extrair segunda via no órgão originário de origem do ato. Correto? Aí nós temos aqui pública forma. A prática do ato da pública forma fora prevista no Código Civil nos meados de 1940. Aqui nós temos o blog Cartório 24 Horas. Então, acho que, sim, essa informação ela é confiável, porque esse blog é muito bom. Neste ano, as primeiras cópias reprográficas, denominadas como fotocópias, surgiram no Brasil, despertando dúvida no âmbito jurídico quanto à validade e utilização das mesmas como meio de prova formal. Desta forma, a pública forma fora reconhecida legalmente, autorizando aos cartórios reprodução de documentos oriundos de serventias notariais de outras cidades, comarcas, de maneira exata, né? A pública forma ela pode ser requerida, por exemplo, nos casos em que o cartório do registro civil, de origem do registro do assento de nascimento ou casamento, teve seu acervo destruído por motivos de incêndio ou alagamento,
e a parte interessada possui a via original legível. Então, é possível verificar a possibilidade, é possível, junto ao órgão que irá recepcionar o documento, né, é possível você emitir uma pública forma, né? Para a expedição de uma pública forma, o tabelião, então, irá observar todas as normas pertinentes ao ato e preceitos, né? Por isso, essa nova forma, ela se tornará pública. Então, essa é a hipótese da pública forma, o ato praticado pelo tabelião que reproduz ipsis literis aquele outro documento anterior, uma certidão ou um traslado. Então, nós vamos ter a pública forma. Enfim, e o que ele diz é o seguinte, que essa pública forma, o órgão que requer, por exemplo, a certidão de nascimento, ele deve ser consultado e verificado se aceita uma pública forma. Né? O órgão que terá acesso ou que requer aquela informação que será apresentada em pública forma. Então, é isso que nós temos no artigo 726. Não será utilizada para a prática do ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica, autenticada ou não, salvo a pública forma. Aí sim eu posso ter a cópia da pública forma e posso utilizá-la para a prática de ato notarial. Vamos aqui. Portanto, nos termos do artigo 726, não será utilizada para a prática de ato notarial, não se pode utilizar cópia da cópia, exceto se tratar, então, de pública forma. Então, na hipótese de se tratar de pública forma, sim, é possível utilizar cópia da pública forma para a prática de atos notariais. Essa restrição também, nos termos do parágrafo 1º, essa hipótese do parágrafo 1º, essa, na verdade, a hipótese do parágrafo 1º diz que essa regra, essa proibição, essa vedação não está sujeita a essa restrição à cópia ou conjunto de cópias que, emanadas e autenticadas por cartório ou repartição pública, não restrição. Vamos colocar cópias que são emanadas e autenticadas por autoridade, autenticadas por autoridades ou repartição pública. Autoridade pública, repartição pública. Não se submete, então, a essa vedação de cópia da cópia, aquelas hipóteses, né, em que as cópias são emanadas e autenticadas por autoridade ou repartição pública que integrem o respectivo título. Integrem o título. E aí ele cita alguns exemplos. Quais seriam? Cartas de ordem, de sentença, de arrematação. Cartas de ordem, cartas de sentença, etc. Cartas de arrematação, bem como formais de partilha, certidões da junta comercial, formais de partilha. Vamos só elencar 3 aqui, formais de partilha. Este é o parágrafo 1º, né? O parágrafo 2º, o que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele diz a respeito da extração da pública forma. Só se extrai pública forma de reproduções reprográficas. Então, a pública forma, ela só é possível, a pública forma ela só é possível de reproduções reprográficas oriundas de outras comarcas, se estiver reproduções reprográficas, pública forma de
Vamos colocar aqui. Reproduções cópias reprográficas outras comarcas. As públicas formas, só se escrever a pública forma apenas nessa hipótese, se estiver reconhecida a firma do signatário na autenticação. Então, aqui, reconhecida firma do signatário da autenticação. Então, isso é uma regra que deverá ser atendida. Então, a pública forma, eu já disse aos senhores, é aquele ato notarial em que se reproduz ipsis literis as informações constantes de uma cópia reprográfica, por não ser mais possível acessar aquele original, né, na hipótese de um incêndio ou de um alagamento, conforme eu disse aos senhores. Então, nós vamos ter uma cópia reprográfica. Essa cópia reprográfica, ela é assinada, ela tem uma assinatura, né, de uma pessoa que reconhece aquele documento como uma cópia, portanto, que autenticou aquela cópia. Então, essa pública forma, ela só será possível extrair, né, na hipótese de ser uma cópia reprográfica, de reprodução reprográfica oriunda de outras comarcas, só será possível se estiver reconhecida a firma do signatário da autenticação. Então, é isso que os senhores têm que ter em mente. Então, aqui o parágrafo 1º, que a restrição não vai se aplicar às cópias emanadas e autenticadas de autoridade de repartição que integrem o título, ok? O parágrafo 2º, as reproduções reprográficas oriundas de outras comarcas, só se extrairá a pública forma dessas cópias, dessas reproduções reprográficas, vamos colocar exatamente como se encontra, reproduções, se tiver sido reconhecida a firma daqueles signatários daquela autenticação. E, por fim, o parágrafo 3º, ele diz que nos documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada reprodução, corresponderá um instrumento de autenticação. Então, vamos colocar aqui no parágrafo 3º. Então, são documentos, estes documentos em que houver há mais de uma reprodução. Então, naqueles documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada cópia, né, a cada reprodução corresponderá um instrumento. A cada reprodução corresponderá a um instrumento de autenticação, né? De autenticação. Então, é isso que nós temos no artigo 726. O notário não será utilizada para a prática do ato notarial reprodução reprográfica de outra reprodução reprográfica. Então, se eu tenho a cópia da cópia, eu não vou me utilizar dessa cópia da cópia para a prática do ato notarial. Não se pode utilizar essa cópia. Esteja a cópia primeira autenticada ou não autenticada. Mas, se se tratar de pública forma, sim, eu posso ter a cópia da pública forma e posso me utilizar, sim, dessa cópia da pública forma. Então, essa é a primeira situação trazida no caput. Não está sujeito a essa restrição de cópia quando nós tivermos cópias reprográficas
que são emanadas, autorizadas, né, por autoridade ou repartição e que integrem o respectivo título, tais como cartas de ordem, carta de sentença, formais de partilha, certidões da junta comercial. Só se extrairá a pública forma de reproduções repográficas de outras, oriundas de outras comarcas, né? Aqui é a palavra outras comarcas, se tiver nessa reprodução, tiver a assinatura, e essa assinatura de quem autenticou tiver sido reconhecida a firma do signatário daquela autenticação. Aí sim você pode extrair pública forma, né? E, por fim, o parágrafo 3º, ele diz que nos documentos em que houver, né, mais de uma reprodução, a cada reprodução corresponderá um instrumento de autenticação. Então, um documento onde houver mais de uma reprodução, nos documentos em que houver mais de uma reprodução, a cada reprodução corresponde um ato, um instrumento de autenticação. O que diz o artigo 727? O artigo 727, ele fala o seguinte: vamos imaginar que o documento cuja reprodução seja de frente e verso. Então, eu vou ter um documento, né? Vou ter um documento, ele tem um lado A, lado B, esse é o DOC original. DOC original. E eu vou ter em um documento cuja reprodução seja, e eu vou ter a cópia, né? E a cópia terá os lados A e os lados B. O lado A e o lado B, perdão. Então, eu tenho um documento original, esse documento original ele vai ser reproduzido, né? E ele tem os dois lados. Então, eu vou reproduzir uma cópia, os dois lados. E é preciso autenticar aquele documento. Então, nessa hipótese, será cobrado apenas uma autenticação. Uma autenticação. Isso aqui é extremamente importante. Muita gente aí tem correção, sofre correção, ou enfim, incorre porque descumpre essas regras, cobram-se duas autenticações. Não, duas frente e verso, vamos imaginar, tem que ser autenticado aquele documento. Em um documento cuja reprodução seja de frente e verso, deve ser cobrada somente uma autenticação. Né? Então, na verdade, às vezes a carteira à frente e o verso, você não vai cobrar pela frente ou pelo verso, pelos lados, mas apenas uma única autenticação. 728. O que diz o 728? É a possibilidade de se autenticar documento em língua estrangeira. Então, DOC, língua estrangeira, pode ser, sim, autenticado. Independe autenticação. Então, aqui, independe de tradução oficial. Independe de tradução oficial. Independe tradução oficial. Ótimo. Então, é isso. E o 729, ele diz respeito à autenticação de microfilmes de documentos ou cópias ampliadas de imagem microfilmada, que são conferidas mediante aparelho de leitor apropriado. Então, ele pode, 729, nós temos autenticação de microfilme de documentos ou cópias ampliadas de imagem microfilmada, ou cópias ampliadas de imagens microfilmadas. Imagens microfilmadas.
microfilmadas. Nestas hipóteses, é possível sim autenticar o microfilme. Autenticar. É possível sim. Então pode o tabelião autenticar. Mas para que ele faça isso, para o exercício dessa atividade, a serventia deve estar registrada no Departamento de Justiça do Ministério de Justiça. Então, esse aqui é o parágrafo único. A serventia, para promover esse ato, ela deve estar registrada, cadastrada, né? Ela deve estar, deve estar registrada no Departamento de Justiça do Ministério da Justiça e obedecer às disposições do decreto 1799 de 1996, Então é isso. O artigo 727 ele diz que em um documento cuja reprodução seja de frente e verso, um documento original, a reprodução cópia AB, frente e verso, deverá ser cobrada somente uma autenticação, não somente uma autenticação. Documentos em língua estrangeira. Sim, eles podem ser autenticados, poderá anotar e autenticar documento em língua estrangeira. Então, os documentos em língua estrangeira, eles poderão ser autenticados, independem de tradução oficial. E os microfilmes de documentos ou cópias ampliadas de imagens microfilmadas? Estes documentos também podem ser autenticados. Podem ser autenticados, mas desde que a serventia esteja registrada no Departamento de Justiça do Ministério da Justiça e obedeça, né, às disposições do Decreto 1799 de 96. O artigo 730, por sua vez, ele diz que as chancelas mecânicas poderão ser reconhecidas desde que registradas na serventia. Então, chancelas mecânicas registradas na serventia, eu vou trocar em miúdos. A chancela mecânica nada mais é que a assinatura em carimbo. Uma assinatura em carimbo. O documento ele foi assinado com carimbo. Foi chancelado mecanicamente. É um carimbo em que se tem uma assinatura. Então, as chancelas mecânicas, essas assinaturas mecânicas do carimbo, desde que registradas nas serventias, essas chancelas elas podem ser reconhecidas, né? Elas podem ser reconhecidas, né? Elas podem ser reconhecidas. Então, as chancelas mecânicas, para serem reconhecidas, elas precisam de estarem, na verdade, registradas na serventia. Para o registro, e como se promove o registro dessas chancelas? Como se promove o registro dessas chancelas? O registro das chancelas obedecerão aos requisitos. Quais seriam esses requisitos? Primeiro, o preenchimento do cartão de chancelas. Preenchimento do cartão. Esse é o primeiro. O segundo é o arquivamento da cópia da chancela. Arquivamento, eles chamam de facsímile, da reprodução da cópia do facsímile. Isso é cópia da cópia, arquivamento do facsímile da cópia da chancela, do carimbo, né? Da chancela.
3. Declaração de dimensionamento do clichê. Declaração do dimensionamento da chancela. Declaração do dimensionamento da assinatura, da estrutura. 4. Por fim, descrição pormenorizada da chancela, com especificação das características gerais e particulares do fundo artístico. Então, descrição, chancela. Descrição, chancela. Então, nós vamos ter a descrição da chancela, especificação das características gerais, e das características particulares. Características particulares, né, do fundo artístico. Então, a chancela mecânica, ela também é denominada assinatura ou autenticação mecânica, é a reprodução exata da assinatura de próprio punho do interessado, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, registrada por característica técnica obtida por máquina especialmente destinada a esse fim, mediante processo de compreensão. Então, aqui eu tenho esse arquivo que eu vou lhes enviar. Esse arquivo é muito importante porque ele é do Colégio Notarial do Brasil, especificamente da seção São Paulo. O registro de chancela mecânica ele foi originalmente regulado pelo Banco Central do Brasil, por meio da circular número 103 de 67, hoje já revogada, na qual encontramos a definição mencionada, né? É a assinatura ou autenticação mecânica, reprodução exata da assinatura de próprio punho do interessado, né? Que pode ser tanto uma pessoa física ou pessoa jurídica, registrada por características técnicas, né? Então, nós temos aqui essa norma, né, do Bacen, que já foi revogada, mas continuamos aí com essa definição. A referida norma condicionava o uso da chancela mecânica à prévia convenção entre as partes, ou seja, o emitente ou o endossante e banco sacado, e constava também a necessidade do prévio registro perante o tabelião de notas do domicílio, exatamente como aqui. Esse texto é muito interessante. Então, eu vou até mesmo imprimir esse texto. Esse texto é um texto muito interessante. Vamos lá. É requisito indispensável para o emprego da assinatura mecânica seu prévio registro no ofício de notas, o qual conterá, e aqui ele fala, o preenchimento do cartão, o facsímile da chancela mecânica, acompanhada do exemplar da assinatura de próprio punho, devidamente abonada, segundo os preceitos legais, dimensionamento do clichê, características gerais e particulares, descrição pormenorizada da chancela, descrição da chancela e características gerais e particulares do fundo artístico, pormenorizada. Então, é isso que vem a ser chancela mecânica. Mas por que não consegui? De qualquer forma, depois eu vou imprimir e vou lhes enviar esse arquivo. Então, encerramos agora a nossa sessão 8ª, e aí eu aguardo os senhores para a nossa próxima sessão, a sessão 9ª, que vamos tratar do reconhecimento de firmas. Então, muito obrigado e até a próxima sessão. Vamos encerrar aqui a nossa